pleno desenvolvimento. 10h19, de volta aqui com o CBN Campinas. A gente conversa agora com a médica, ginecologista, obstetra e pesquisadora Amanda Dantas, da Unicamp. Ela que desenvolveu um trabalho sobre o impacto, né, no atendimento das mulheres negras que são gestantes durante a pandemia, né, por conta da Covid-19. Elas desenvolveram, as mulheres negras, quadros clínicos mais graves no comparativo com mulheres brancas, por exemplo. Então, a gente vai tentar entender esse trabalho, o porquê disso, conversando agora com a doutora Amanda Dantas. Doutora Amanda, bom dia. Eu sou o Guilherme Pierangi, estou com a Tayla Ramos aqui comigo. Muito bom dia para a senhora. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Primeiramente, a senhora poderia explicar como que foram analisados esses dados, onde a senhora obteve esses dados para chegar a essa conclusão, como foi esse trabalho inicial? Claro. Esse projeto faz parte de um estudo que chama REBRACO, que é a Rede Brasileira de Estudos de Covid-19 em Obstetrícia, que foi um estudo nacional multicêntrico. Então, a gente teve 15 maternidades em todo o Brasil, presentes em 4 das 5 regiões do Brasil, e a gente coletou dados de fevereiro de 2021 a fevereiro de 2022. E a gente teve, no total, 729 gestantes inclusas, gestantes e puérperas, né? Também as mulheres no pós-parto. A gente incluiu todas as mulheres que tiveram quadros respiratórios. E aí, todas realizaram teste para Covid, desculpe, algumas positivas, outras negativas, mas a gente incluiu todas as mulheres com quadros respiratórios. Doutora, bom dia. E um dos dados que chamou a atenção, inclusive, durante essa pesquisa foi a saturação de oxigênio, ou seja, a taxa de oxigênio no sangue dessas gestantes, né? Esse estudo verificou que a dessaturação foi quase 4 vezes mais frequente entre as mulheres negras. Dá para a gente entender, né, explicar o motivo dessa baixa? Isso mesmo, esse dado foi muito interessante, foi um dado de dessaturação, né, de baixa saturação de oxigênio na admissão aos serviços hospitalares, é um dado que sugere para a gente a dificuldade de acesso dessas mulheres até os serviços de saúde e por isso que provavelmente elas chegaram mais graves aos serviços. Essa é uma inferência que a gente faz, né? O dado objetivo que a gente tem do estudo é esse, a dessaturação nas mulheres negras foi quase 4 vezes maior em comparação com as não negras. Lembrando que negras são uma de pretas mais pardas, tá? Segundo o IBGE. E isso mostra pra gente, provavelmente, que elas tinham uma dificuldade de chegar aos serviços de saúde, né? E, doutora, houve ainda um registro dentre essas mulheres negras uma proporção maior de adolescentes, de pessoas de menor escolaridade, um menor índice de massa corporal e uma maior taxa de gestações não planejadas, né? Esses fatores mostram que eles também acabam afetando, no fim das contas, o quadro clínico? Com certeza, né? A gente consegue, essa é uma avaliação dos dados sociodemográficos, né, da nossa amostra, que já eram resultados esperados, que é bem compatível com o que a gente tem em outros estudos na literatura, que também mostram essas diferenças socioeconômicas, e isso com certeza contribui para os nossos resultados em saúde, né? Como elas têm piores condições socioeconômicas, também isso contribui para a maior dificuldade de acesso a serviços de saúde, elas também ficaram mais expostas à Covid-19, porque elas não podiam ficar sem trabalhar, geralmente tinham condições de trabalho que elas não podiam fazer home office, então ficavam mais expostas, com maior risco de adquirir a infecção, né? E também isso provavelmente contribuiu para ter maior dificuldade para chegar até o serviço de saúde e aí chegarem mais graves e desenvolverem quadros clínicos mais graves. Isso mostra como que é importante a gente levar em consideração o impacto das diferenças socioeconômicas em resultados em saúde. Doutora, isso inclui também um acesso mais difícil ao pré-natal, né? Com certeza. A gente já tem trabalhos prévios, a gente não avaliou isso na nossa amostra, mas a gente já tem trabalhos prévios na literatura mostrando que as mulheres negras têm início mais tardio e maior taxa de não realização de pré-natal. E a gente sabe da importância do pré-natal para conseguir bons resultados obstétricos, né, bons desfechos maternos e neonatais, e elas têm uma pior qualidade de assistência pré-natal, sim. Agora, chama a atenção essa questão da dificuldade de acesso dessas mulheres aos serviços de saúde, né, doutora? Inclusive, algumas mulheres relataram nessa pesquisa que têm medo de sofrer discriminação durante o atendimento, foi algo pontuado também
por vocês, né? Então, como vencer, como superar esse problema? Na verdade, eu cito essa pesquisa na discussão. Nosso trabalho em si não avaliou a percepção de discriminação, mas a gente já tem trabalhos, inclusive relacionados à infecção da Covid-19, né, durante a pandemia, mas também prévios a isso, mostrando como que a percepção de discriminação também impacta negativamente resultados de saúde. As mulheres muitas vezes não procuram, as mulheres negras não procuram serviços de saúde porque elas têm medo de sofrer discriminação quando elas chegam a esses serviços, né? E para a gente combater isso, eu acho que um dos primeiros passos é reconhecer o Brasil como um país racista. A gente tem o mito da democracia racial, essa ideia da miscigenação, né? Que todo mundo se conhece, todo mundo tá junto, todo mundo se mistura, que no Brasil isso não existe. E, na verdade, a gente tem um racismo muito importante no nosso país, que é estrutural, que é institucional. Enquanto a gente não se reconhecer como racistas, vai ser muito difícil a gente combater o racismo, né? Eu acho que esse é um dos primeiros passos. E a senhora acredita que deveriam ocorrer políticas públicas para melhorar o acesso das pessoas negras aos serviços de saúde, inclusive ao SUS, e também precisaria de algum trabalho diretamente com esse público para que busque, principalmente nas gestantes, busquem com mais frequência, tenham menos medo, digamos assim, de buscar esse atendimento? Com certeza, a gente precisa incluir as mulheres negras nessa discussão, né? Perguntar para elas o que elas acham sobre isso. A gente não pode esquecer que eu sou uma mulher branca falando sobre elas, né? A gente precisa trazê-las para a discussão, dar voz para elas. E a gente precisa, é urgente, assim, né? A necessidade de medidas públicas voltadas especificamente para essa população, respeitando as particularidades dessa população. Eu acho que isso é essencial, né? E acho que trazê-las para a discussão é uma forma de incluí-las, elas se sentirem à vontade, confortáveis de falarem, de procurarem serviços de saúde, porque elas vão estar se sentindo incluídas, não mais discriminadas, né? Agora, o que chama atenção, né, doutora, é que são questões que podem ser prevenidas de alguma forma, né? Essa pesquisa concluiu aí essa questão da dificuldade de acesso dessas mulheres à saúde, gestações também não planejadas ou que ocorreram na adolescência. Então, dá para a gente concluir que esse problema pode ser prevenido, né? Que essas mulheres poderiam ter quadros clínicos não tão graves se houvesse esse trabalho de prevenção. Com certeza absoluta. Acho que essa é a principal função do trabalho, assim, mostrar como que se a gente mudar, mexer nisso, no acesso ao serviço de saúde, entender por que essa dificuldade de acesso acontece, interferir nisso e melhorar a qualidade da nossa assistência, a qualidade do acesso ao serviço de saúde, a gente pode reduzir morte materna, inclusive, a gente pode reduzir desfechos adversos em saúde, com certeza. Doutora, e inclusive esse trabalho da senhora recebeu um prêmio, né, do Instituto Vladimir Herzog. Esse tipo de reconhecimento ajuda a trazer uma luz para esse problema, inclusive a dar uma divulgação mais ampla e ajudar a atingir o objetivo, né, que é trazer uma luz para esse problema e tentar buscar soluções. É isso? Com certeza absoluta também. Nossa, por isso eu acho que a gente está aqui, sabe? A partir desse prêmio que a gente conseguiu uma reportagem no G1, conseguiu uma reportagem no Jornal da Unicamp, e agora receber esse convite de vocês, acredito que por conta desse prêmio, acho que foi uma coisa que colocou luz e trouxe os holofotes isso. Eu acho que isso é fundamental. No ano passado a gente apresentou esse trabalho também na SOGESP, que é o maior congresso, no Congresso da SOGESP, o maior congresso de ginecologia e obstetrícia do país, e poder falar sobre racismo num desses congressos, por exemplo, é de extrema importância, porque é isso, chama a atenção das pessoas para esse assunto, né? O prêmio da Diretoria de Direitos Humanos da Unicamp, em parceria com o Instituto Vladimir Herzog, ele é um prêmio muito legal, que incentiva as pesquisas voltadas para os direitos humanos. Então, nessa premiação nesse dia, vários trabalhos com temas super importantes foram premiados e reconhecidos, e acho que isso é fundamental para a divulgação desses temas, né? Bom, doutora, para chegar para mais gente, né? Porque quando fica na academia, às vezes, né, só no ambiente universitário, dificulta o acesso, todo mundo tem acesso a isso. E quando a gente consegue divulgar, isso atinge mais pessoas. Doutora, esse foi um trabalho de pesquisa de mestrado, né, desenvolvido por você, inclusive a sua orientadora também fez um comentário em relação em levar em consideração o racismo como um dos fatores que podem afetar a saúde. Então, é uma pesquisa que abriu essa discussão que não é muito feita no meio médico, né? Com certeza.
E precisa ser feita, essa discussão precisa ser feita, que é isso que eu falei da dificuldade de reconhecer a gente como racista, assim. Inclusive, a gente está com vontade de perguntar para os médicos, assim, vocês se consideram racistas? A gente teve uma divulgação recente, uma pesquisa, né, que a maioria da população brasileira fala que existe racismo no Brasil, mas não se reconhece como racista, né? É muito importante a gente divulgar isso no meio médico, que é um meio conservador, que é um meio que a gente precisa quebrar muitos tabus ainda. Então, acho que poder falar disso, que foi até que eu falei sobre ter falado isso num congresso, sabe? Eu acho que isso trouxe muita abertura, ampliou muita discussão, que era o nosso objetivo, ampliar a discussão mesmo sobre o tema. Tá certo, doutora Amanda Dantas, muito obrigado pela entrevista, por atender a CBN Campinas. A gente espera que esse trabalho da senhora atinja o objetivo, né? Traga luz cada vez mais locais, né, a esse tema, e tenha uma boa terça-feira. Muito obrigada, também espero que atinja esse objetivo. Muito obrigada, gente. 10h29, um rápido intervalo, daqui a pouquinho, Repórter CBN. CBN Campinas. Oferecimento.